Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro, a crítica popular de que os políticos só se preocupam com o imediato e com os seus interesses eleitorais assenta que nem uma luva a vossas excelências e a este Orçamento de Estado. A preocupação com o futuro do país, de facto, nunca foi apanágio do Partido Socialista. A dívida que cabia a cada português há 25 anos rondava os 3.600 euros. Hoje, passados 25 anos, 5 governos socialistas depois, ronda perto dos 24.000 euros. Portanto, senhoras e senhores deputados, é factual. O Partido Socialista castiga consecutivamente as novas gerações com mais dívida e com mais impostos. Senhor Primeiro-Ministro, vocês não sabem e provavelmente nem sequer o imaginam, mas hoje um português passa mais de metade do ano a levantar-se para ir trabalhar, para pagar impostos, para que Suas Excelências escolham aumentar a despesa estrutural, aumentando ainda mais o peso sobre os trabalhadores e o peso sobre quem cria emprego. Podemos falar do capítulo das cativações que durante estes anos assistimos a um autêntico rasgar de vestes por parte da esquerda portuguesa e que agora, pelo terceiro orçamento consecutivo, baixam os olhos. Aliás, é o que estão a fazer durante todo o dia de hoje. E baixam-nos porque estão a ser coniventes com ataques à qualidade do serviço público, nomeadamente na saúde, na educação, na administração interna, na defesa e em todo o funcionamento no cotidiano do Estado. As pessoas sabem-no e não se deixem iludir. Os portugueses sabem-no porque o sentem todos os dias. Sentem os problemas na degradação nos hospitais, nas escolas e nos serviços públicos. Pois é, meus senhores e minhas senhoras, nomeadamente da esquerda parlamentar, este é o vosso orçamento. Um orçamento que não resolve os problemas dos jovens portugueses que procuram emprego em Portugal, porque não incentiva a iniciativa privada, bem pelo contrário, castiga com impostos adicionais. No turismo, por exemplo, que tem sido, como sabemos, uma das principais âncoras de oxigênio da economia nacional, os senhores, neste orçamento, ameaçam-no com mais ataques e, sobretudo, àqueles que têm sido capazes de incorporar divisas externas à economia portuguesa. Este, senhoras e senhores deputados, é um orçamento que não resolve o problema de jovens portugueses que procuram uma habitação condigna nos centros urbanos. Os senhores não apresentam nenhuma solução estrutural que auxilie o arrendamento por habitação por parte dos jovens que legitimamente ambicionam emancipar-se. Um orçamento que, por exemplo, no ensino superior, quando as universidades ainda não receberam este ano os reforços para a reposição das carreiras, para o aumento do salário de refeição e para o aumento do salário mínimo que anunciaram, uma vez mais, aquilo que os senhores fazem é um putativo aumento e apenas isso, um anúncio de um putativo aumento. Este é um orçamento que não estimula a produtividade das empresas portuguesas numa economia aberta de mercado, bem pelo contrário, a reduz. E o que fará este Parlamento relativamente àquilo que hoje já aqui foi falado, que são as alterações ao regime simplificado dos jovens trabalhadores independentes? Sim, senhoras e senhores deputados, os mesmos jovens trabalhadores independentes que tantas vezes os senhores enchem a boca quando dão exemplos de precariedade que tem que ser e que deve ser combatida. O que farão vossas excelências perante estas alterações que dificultam a vida aos trabalhadores sob o ponto de vista burocrático e sobre o ponto de vista económico? Senhoras e senhores deputados, façam as vossas escolhas em coerência com as vossas prioridades. Mas não se esqueçam, quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. Este, senhoras e senhores deputados, é o orçamento das fake news. Parece que vai melhorar as vidas dos portugueses, mas não melhora. Os impostos indiretos aumentam, os impostos sobre trabalhadores independentes aumentam, as cativações mantêm-se e as dificuldades para as próximas gerações agravam-se. Contudo,
Para este Governo, senhoras e senhores deputados, parece que vivemos no país das maravilhas. As vossas opções pela despesa estrutural e não pelo investimento, as vossas opções pelos impostos e pela dívida e não pelos jovens de Portugal, fazem-me recordar o que escreveu Immanuel Kant no ano de 1784 e que porventura já aí estaria a pensar nesta alargada maioria de esquerda no Parlamento. E passo a citar, senhores deputados, é tão cómodo ser menor. Se eu tiver um livro que tem entendimento por mim, um diretor espiritual que em vez de mim tenha consciência moral, um médico que por mim decida da dieta, e então eu não preciso, eu próprio, de me esforçar, Sr. Presidente, terminarei. Outros empreenderão por mim essa tarefa aborrecida. E, portanto, dirigindo-me aos senhores e às senhoras deputadas da esquerda parlamentar, digo-vos o seguinte: não se deixem cair na posição fácil de acenar com a cabeça a este Governo que nada mais traz do que fake news aos jovens portugueses. Senhoras e senhores deputados, termino dizendo o seguinte: ao contrário do Sr. Ministro da Defesa, os portugueses, quando lhes veem alguma coisa a ser-lhes devolvido que lhes foi tirado pelos governos socialistas, não encontram recursos a mais. Disse: